A BBC disse agora há pouquinho que o Reino Unido suspendeu o envio de determinados tipos de armas para Israel por causa de como a guerra está sendo conduzida. O primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, que é conhecido localmente como Bibi, diz que é uma vergonha. E, ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden, está na Reuters, o presidente Joe Biden diz que o primeiro-ministro de Israel não está levando em consideração os pedidos dos Estados Unidos. A situação está ficando, vamos dizer assim, instável para ele, para o primeiro-ministro Netanyahu, Benjamin Netanyahu. E quem está aqui conosco é o professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, de Belo Horizonte. Professor Vladimir, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É uma satisfação. Eu que agradeço pelo convite. Professor, dado o fato de Israel ser uma democracia e também parlamentar, como é que fica a situação do primeiro-ministro, no caso, se ele for muito pressionado? Ele, por enquanto, segue firme e forte, porque há uma divisão dentro da sociedade de Israel. Há um descompasso entre o que a população das grandes cidades deseja ser aceitada dentro do universo das nações e o que existe dentro do Knesset, que é o parlamento israelense, composto, na sua esmagadora maioria, de radicais que desejam uma supremacia de Israel diante toda a região, ignorando, inclusive, os temas e as preocupações dos vizinhos. Então, apesar do Benjamin Netanyahu ter sido forçado ontem a fazer um pedido de desculpas diante as maciças manifestações de rua, foi uma desculpa um tanto quanto esfarrapada. Em 22 minutos de discurso, ele pediu desculpa em apenas 1 minuto e 28 segundos e depois passou a justificar do porquê que ele está certo e as críticas a ele estão erradas. E dentro dessa desculpa, ele usou um mapa, dentre outro, que reconhece como parte do território de Israel toda a área da Palestina, a Cisjordânia, que ele insiste em chamar de Sumária e Judeia, legitimando inclusive todas as violências que acontecem lá, não só do exército de Israel, que passou a fazer uma incursão desde semana passada, como também daqueles colonos que realizam violência individual. E também destacou especificamente a região de Gaza, que ele demonstrou a importância de Israel lidar aquilo ali como sendo uma prisão, fechar todas as fronteiras, ignorando inclusive o acordo de reconhecimento de Israel pelo Egito, passando a controlar a fronteira sul de Gaza, dividindo com o Egito, que é chamado Corredor Filadélfia. E, portanto, a pressão nacional e pressão internacional não parece ser forte o suficiente para que ele aproveite, aspas, da oportunidade do evento de outubro passado para conduzir a limpeza étnica e, eventualmente, até o genocídio do povo palestino e, com isso, conseguir ter o controle de toda Israel, que ele acredita que, entregando isso, os críticos depois amenizariam e até agradeceriam ele, ao ponto, inclusive, de isentá-lo de qualquer sanção pelos crimes com os quais ele está sendo processado e provavelmente seria condenado se não estivéssemos em um conflito. Agora, professor Vladimir Feijó, como é que se marca, então, a eleição no parlamento israelense? É cada 4 anos, ela pode ser pedida por algum partido? Como é que se desenvolveria isso politicamente do apoio do atual primeiro-ministro? É isso mesmo, Heródoto. Eles estão com um mandato que termina no fim de 2026, porém, qualquer moção de censura, qualquer pedido de um parlamentar que seja levado em votação e pelo menos metade diga que esse governo não tem confiança, haveria a convocação de eleições extraordinárias. Já até houve esses pedidos diversos pedidos ao longo dos últimos meses, mas nenhum deles obteve mais do que 12% dos votos e, portanto, o governo segue firme e forte, apesar de existir essa divisão, população e representantes do parlamento, e até uma divisão
divisão também entre os membros das Forças Armadas, que são autônomos, eles têm que seguir os ditames da política, mas eles não recebem comando nenhum específico, nem do Netanyahu e nem do parlamento, diferente do nosso país, dos Estados Unidos e da maioria de outros, em que o chefe de Estado é comandante supremo. No caso de Israel, eles têm certa autonomia. Porém, se o parlamento decide que é preciso conduzir determinada operação, eles é que implementam essa operação. E eles hoje consideram que estão esgotados, não têm condição de seguir lutando como o parlamento deseja, ainda mais se for abrir uma nova frente de guerra. Portanto, o parlamento poderia ter a oportunidade de convocar novas eleições, que eu acredito que inclusive daria mais força ainda a essa ala radical, mas por enquanto considera que está razoável e que pode seguir com o Benjamin Netanyahu, talvez em especial porque ele, nascido nos Estados Unidos, extremamente influente sobre diferentes políticos americanos, segue conseguindo dos Estados Unidos toda a cobertura para conduzir a guerra. Mesmo o Reino Unido tendo bloqueado certos envios de armas, é apenas um número de 10% do total que é enviado. E parte do parlamento considera que o Netanyahu é essencial porque tem bom trâmite, não só nos Estados Unidos, como também em diferentes países da OTAN, especificamente o Reino Unido, para seguir conseguindo importar essas armas necessárias para sua defesa e, eventualmente, os ataques que estão conduzindo não só em Gaza, mas também no Líbano e, eventual, ataques preventivos já sendo planejados contra o Irã. Perfeito. Professor, muito obrigado. Claro, uma satisfação, bom trabalho, abraço. Professor Vladimir Feijó, obrigado. Professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo-Chiense. Está aí, portanto, então, uma questão interessantíssima, entre outras essas que levantou. A situação, portanto, do primeiro-ministro é uma situação onde ele está firme e forte. Ele, por enquanto, segue firme e forte, porque há uma divisão dentro da sociedade de Israel. Há um descompasso entre o que a população das grandes cidades deseja ser aceitada dentro do universo das nações e o que existe dentro do Knesset, que é o parlamento israelense, composto, na sua esmagadora maioria, de radicais que desejam uma supremacia de Israel diante toda a região, ignorando, inclusive, os temas e as preocupações dos vizinhos. Então, às 8h53,